Oi, pessoal! Falávamos então sobre proteínas, né? Vamos para a nossa segunda aula a respeito de proteínas. Gente, seguinte, nós tínhamos visto que proteínas são formadas por aminoácidos, né? E que eles se ligam uns aos outros por meio de ligações peptídicas, né? Aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês uma estrutura primária da proteína, onde eu tenho uma lisina grudadinha numa alanina, ligada numa histidina, ligada em outra lisina e assim por diante, tá? Quando eu considero em uma proteína apenas esse cordãozinho de aminoácido conectadinho ali e tal por ligações peptídicas, eu tô falando da estrutura primária da proteína. Só que ela não é assim tão simples. Essa aqui é só aquela estrutura que o ribossomo foi fazendo aos pouquinhos, fazendo ligaçãozinha por ligaçãozinha. Se eu começo a analisar toda a cadeia polipeptídica, né, um pouquinho mais de longe, eu vou ver que as cadeias laterais dos aminoácidos interagem. E basicamente o que acontece é uma conformação tridimensional um pouquinho diferente. Na verdade, eu vou ver que, por exemplo, tá, hipoteticamente, digamos que a cadeia lateral da lisina interagiu aqui com a cadeia lateral da histidina e isso provocou um dobramento naquele cordão de aminoácidos que a gente estava falando antes, né? Quando eu considero, isso aqui é uma estrutura em alfa-hélice que a gente chama, né? Alfa-hélice. Quando eu considero esse tipo de conformação tridimensional, né, eu já estou analisando uma estrutura proteica que eu chamo de estrutura secundária, né? Não é a alfa-hélice só que existe também. Existe também as fita-beta, né? Que são dobramentos um pouquinho diferenciados. Mas enfim, para o vestibular, o que importa pra gente é que, na verdade, a estrutura da proteína não para por aqui. Se eu começar a analisar um pouquinho mais longe essa estrutura secundária da proteína, eu vou começar a ver que ela se enrola sobre ela mesma, né? E aí eu passo a analisar uma estrutura que a gente chama de estrutura terciária da proteína. Aquele cordãozinho enroladinho que eu mostrei para vocês, a estrutura secundária, tá aqui, todo ele enroladinho, né? Só que ele se enrola sobre ele mesmo, né? Dando um aspecto tridimensional bastante diferente. Por vezes, pessoal, aqui na estrutura terciária a gente pode encontrar inclusive grupos prostéticos. Por exemplo, no caso da hemoglobina, a gente tem um grupinho vermelho, né, no meio da proteína, que é o ferro, né? E aí, no caso da hemoglobina, seria um grupinho vermelhinho assim no meio, um átomozinho de ferro. O que aconteceria na estrutura quaternária, basicamente, é essa confusão que vocês estão vendo aí. Na verdade, no caso da hemoglobina, o que a gente teria são 4 subunidades polipeptídicas, né, que ocorrem associadas, cada uma delas com um grupo prostético, né, e todas elas atuam em conjunto para conseguir exercer a mesma função. No caso da hemoglobina, seria carregar o oxigênio, né? Mas, pessoal, né, inclusive o que confere para a hemoglobina a capacidade de carregar o oxigênio é justamente a presença do ferro, né? E por isso que a hemoglobina é uma proteína vermelha que deixa a hemácia, a célula do sangue, vermelhinha também. Mas, pessoal, o fato é, essa estrutura tridimensional, ela é muito importante para o bom funcionamento da proteína, né? Existe um modelo que a gente vai estudar mais tarde, que é o modelo chave-fechadura, que é o que permite que ela funcione muito bem, né? Porque é o que dá para ela uma afinidade absurda com a coisa com a qual ela trabalha, né? Ela tem um formato tridimensional perfeito para se ligar naquilo. A coisa, entre aspas, né, com a qual ela trabalha, a gente chama de substrato, tá? Ou seja, perdeu esse formato tridimensional, ela não vai conseguir mais se ligar no substrato. E existem algumas coisas, por exemplo, que conseguem acabar com esse formato tridimensional. Uma delas é a temperatura, a gente vai ver mais tarde. Mas o fato é, existem proteínas, pessoal, que quando submetidas a altas temperaturas, por exemplo, digamos que o corpo humano, a temperatura média do nosso corpo seja 36 graus Celsius, tá? Isso significa que a temperatura ótima para o bom funcionamento das nossas enzimas seja 36 graus Celsius. Se eu aumentar mais do que isso a temperatura, as enzimas podem sofrer um processo que a gente chama de desnaturação. Ou seja, eu destruo esse formato tridimensional, né, que eu mencionei para vocês anteriormente. A proteína provavelmente voltaria a ter aquele formato
primário, né? Aquela estrutura primária que a gente conversou no início da aula, né? Isso é desnaturação. Se a enzima perde o formato tridimensional dela, ela perde a afinidade dela com o substrato, muito provavelmente ela vai perder a função dela, né? Algumas proteínas têm a capacidade de rematurar, ou seja, se eu voltar à temperatura ambiente normal, elas voltam ao normal, mas a grande maioria delas não rematuram, né? Se elas desnaturam, significa que tu destruiu a proteína mesmo, tá? Um exemplo, pessoal, só para vocês terem noção da importância do formato tridimensional das proteínas, né, e da estrutura primária, principalmente, é a questão da anemia falciforme. Vou centralizar aqui para vocês. A anemia falciforme, pessoal, ela é uma condição hereditária, tá? É uma doença, ela é herdada, né? Onde as hemácias das pessoas, elas deixam de ter o formato natural, né? Elas passam a ter um formato mais em forma de foice mesmo. É uma hemácia que tem menor afinidade pelo oxigênio, ela é um pouco mais rígida e que pode lesar o vaso sanguíneo, né? Então, basicamente, o que acontece? A pessoa que ela é geneticamente predisposta a desenvolver anemia falciforme vai ter as hemácias dessa maneira. E a anomalia genética que faz com que ela tenha anemia falciforme é baseada em um gene apenas, né? Que faz com que a pessoa, com que o ribossomo da pessoa, ao invés de adicionar um glutamato, adicione uma valina na proteína hemoglobina, né? E apenas a alteração de uma proteína, vocês viram que a hemoglobina é uma molécula enorme, né? Uma macromolécula. Mas assim, apenas a substituição de um aminoácido já faz com que toda a proteína seja defeituosa, né? E a pessoa passe a apresentar uma hemácia dessa maneira, tá, pessoal?